Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo, aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. Estamos lá no nosso site, basta você acessar futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação e acompanhar também nosso programa ao vivo na tela do seu computador. Bom, e até o final de 2015 devem ter início testes clínicos em humanos para desenvolver produtos contraceptivos em forma injetável e até pílula anticoncepcional para os homens. Mas, como eu disse, são experimentos em fase de testes e ainda não há previsão de lançamento desses produtos aqui no Brasil. Mas, além dos preservativos, há muito tempo a vasectomia era a alternativa mais comum para o homem que não desejava ter filhos. O Sistema Único de Saúde registrou aí um crescimento de mais de 300% no número de vasectomias realizadas entre os anos de 2001 e 2013, passando de menos de 8 mil para 24 mil operações. Com essas novidades, eles vão poder ampliar a divisão das responsabilidades com elas na hora de planejar o futuro da família. A Organização Mundial de Saúde aponta aí que 120 milhões de mulheres no mundo desejam evitar a gravidez, mas apesar disso, nem elas, nem seus parceiros usam métodos contraceptivos. Aqui no Brasil, a Política Nacional de Planejamento Familiar foi criada em 2007 e ela inclui a oferta de 8 métodos contraceptivos gratuitos e também a venda de anticoncepcionais a preços reduzidos na rede de farmácias populares. Então, para discutir aí esses avanços na medicina e como essas novas técnicas podem afetar o comportamento dos casais na hora de decidir ter filhos ou não, a gente recebe aqui no estúdio o fotojornalista Stefferson Faria. Tudo bem, Stefferson? Bem-vindo. Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Aqui no meu lado está a psicanalista Marcela Decor. Tudo bem, Marcela? Bem-vinda. Tudo bom. E também conosco no estúdio está o urologista e membro do Comitê de Comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia, Alfredo Canalini. Doutor Alfredo, tudo bem? Bem-vindo à Conexão. Tudo bem, muito obrigado. Muito bom. E você em casa, como sempre, também é o nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas. Participe para a gente aqui, mandando seu recado pelas redes sociais. Você pode entrar primeiramente no Facebook, que eu vou mostrar para você agora aqui. Deixar registrada a sua questão na rede social, curtindo, comentando, compartilhando nossos posts. Também você pode aproveitar para mandar tweets, marcando o nosso perfil, que é @canalfutura. Ou ainda tem o bom e velho telefone 0 operadora 21 2273 5020, os números que estão na sua tela. Você pode ligar desde já e mandar o seu recado. Enquanto isso, eu começo batendo papo aqui com os nossos entrevistados, começando a conversa com o Stefferson. Stefferson, sim, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu sei que você fez aquela, como eu já disse, a cirurgia mais simples, ou na verdade a preferida dos homens em relação a evitar ter filhos, que foi a vasectomia. Vasectomia. E já faz um tempo. Então, o que você pesou na hora de tomar essa decisão de fazer a vasectomia? Pois não, foi... na época que eu era casado, a minha esposa tinha muito problema, né, ao ingerir, né, os anticoncepcionais. Então, vários fabricantes, enfim, foi testando muita coisa, muitas opções e nenhuma delas então, fazia ela não bem. se dava bem com a pílula anticoncepcional. Ela não se dava bem. E vocês já tinham filhos? Já tinha 2 filhos. E aí eu estava com menos de 30 anos na época, mas aí eu resolvi, né, em função do bem-estar dela, falar assim, não, eu vou fazer a vasectomia porque é muito mais simples, né, menos traumático para o homem do que a ligadura, tal, aquela outra cirurgia na mulher que é muito mais traumática. Doutor Alfredo, no caso do Stefferson, né, já tinha 2 filhos, era casado, estava numa situação estável. Normalmente é o que se leva em conta para o médico também aprovar uma cirurgia como essas. Agora, a questão da idade, no caso dele, também pesou, né? Muitas vezes os médicos contestam 30 anos, poderia ser muito jovem para a cirurgia, menos de 30 no caso? Não, é uma idade adequada, porque o homem já está maduro e mais do que isso, o casal já está com a ideia bem formada, né? Eu acho que o importante quando você vai avaliar um casal que quer fazer qualquer método contraceptivo que seja, é a opção deles. Se eles estão muito bem convencidos de que realmente eles não querem ter mais filhos, então eles estão prontos para o método, seja lá qual for. E no caso da vasectomia, que, vamos dizer assim, vamos considerar a vasectomia como um método irreversível, né? Porque você pode até reverter, mas as chances não são garantidas. Então, numa situação dessas, eu acho que a ideia tem que ser muito mais amadurecida.
No seu caso, na verdade, você já tinha conversado com ela, vocês estavam numa situação tranquila. Sim. E foi decisão dos dois. Vocês discutiram isso de forma bastante, bem harmônica, né? Porque eu pensei assim, poxa, se por mais que ela tenha tentado usar outros métodos que podiam ser até mais arriscados, né? E não tão eficazes, eu acho que para mim era muito mais tranquilo fazer a vasectomia. Na época estava sendo muito discutido também nos anos 80, né? Esse procedimento cirúrgico. Então, eu achei por bem, né, em nome do bem-estar dela e da família, que a gente já tinha acertado que ficaram os 2 filhos mesmo. E não me arrependi até hoje, estou muito bem. Muito bem, foi uma muito decisão bem, obrigado. Que não houve arrependimentos, isso é fundamental também. Com certeza. Como eu disse aqui, né, o Sistema Único de Saúde oferece a vasectomia, mas a gente sabe aí, já fizemos várias reportagens e conversas aqui no Conexão, é uma lista que muitas vezes demora, uma espera muito grande, muita gente acaba desistindo de fazer pelo SUS e pela rede privada, tem um custo alto que não cabe no orçamento de muitas famílias. Mas, segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde, houve um aumento de 300%, como eu já disse aqui, no número de vasectomias feitas pelo SUS entre 2001 e 2013. Foram 24 mil operações só no ano de 2013. Agora, esse outro dado que eu também citei no comecinho do programa, Marcela, 120 milhões de mulheres querem evitar a gravidez, estão numa situação, enfim, seja no relacionamento ou não, querem evitar a gravidez, mas não têm acesso ou não usam métodos contraceptivos. Como o caso do Stefferson, houve a discussão na família, mas muitas vezes essa discussão não acontece, né? Acaba pesando muito mais para a mulher ter que tomar essa decisão sobre ela se prevenir, como se não fosse responsabilidade do parceiro também. Eu penso que a questão da maternidade, ela tem mudado muito ao longo dos anos, né? E eu acho que o principal marco disso tudo foi a entrada da mulher no mercado de trabalho. Né? Então, eu acho que essa negação, né, que a gente pode chamar assim, da maternidade, que vem acontecendo, né, de uma maneira violenta na nossa sociedade, estou falando Brasil, né? Eu acho que tem relação, né, com os espaços que a mulher passou a dominar no mercado de trabalho, fazendo com que hoje a maternidade seja para ela uma questão. De fato, você hoje ouve várias mulheres falarem com muita tranquilidade, né, que elas não querem engravidar. Né? E eu acho que a gente, os psicanalistas principalmente, não podem ouvir isso sem surpresa. Né? Em relação... Por que sem surpresa? Porque será que há um tempo atrás, né, a maternidade era um processo natural do corpo feminino? Né? Fazia parte do amadurecimento feminino, né, ter filhos. Hoje em dia, isso foi ejetado. Se tornou uma escolha. Se tornou uma escolha, né? E que tem sido feita cada vez mais. Né? Não é só uma escolha, mas tem crescido demais, né, o número de mulheres que optam por não ter filhos. Então, isso é uma questão importante da gente pensar. Né? E que eu faço relação, né, com a entrada realmente da mulher no mercado de trabalho e dessa tentativa de equiparação das mulheres em relação aos homens, que é uma questão que vem sendo discutida, né, em toda a sociedade. Né? Mas, enfim, não resta a menor dúvida de que o homem poder participar, né, do planejamento familiar, da escolha na hora de ter uma família é fundamental. Né? Mas eu também considero importante a gente poder pensar num outro fator, que foi o teste de DNA. Né? Eu acho que a gente também deve lembrar que a partir do momento em que o teste de DNA se disponibilizou para todos os homens, ou para todas as mulheres... Lembrando o teste de DNA que acaba confirmando a paternidade, quem é o pai da criança, né? Isso, na década de 90 se discutia muito essa questão, né? Principalmente no Brasil, de muitos pais que não tinham reconhecido os filhos, as mães e as próprias crianças reivindicaram junto à justiça e conseguiram, a partir do teste, os seus direitos. Exatamente. Então, curiosamente, né? Pelo menos pelo que eu tive estudando, isso aqui no Brasil começou a acontecer em torno de 1985. Né? Curiosamente, 12 anos depois, né, aparecem essas estatísticas alarmantes de que a vasectomia agora cresceu tanto. Eu acho curioso para a gente pensar. E a própria política de planejamento familiar do Ministério da Saúde também surge a partir daí do fim da década de 90, onde essas discussões se tornaram mais... de certa forma, populares. Né? Agora, uma questão importante que a gente começou a discutir aqui, uma das principais novidades aí nessa área da contracepção
para homens que está em fase de pesquisa, lembrando mais uma vez, se você é de casa, é uma injeção em gel. A gente sabe que o processo poderia provocar um estranhamento dos homens, né? Mas os especialistas garantem que, caso aprovada, a ação seria muito simples, uma solução gelatinosa injetada no canal deferente no aparelho reprodutor masculino, bloqueando a passagem dos espermatozoides. O procedimento aí deveria ser rápido, realizado em cerca de 15 minutos após uma anestesia local também, e poderia ser revertido com facilidade com outra injeção que dissolveria esse hidrogel. A expectativa aí do mercado, pelo menos no mercado internacional, seria de lançamento aí a partir de 2017. E um outro trabalho que também está sendo realizado por uma equipe de uma universidade lá na Indonésia pretende utilizar os princípios ativos de uma planta que pode agir interrompendo os processos de fertilização sem uso de hormônios, ao contrário da pílula feminina, que a gente sabe, né, que na verdade a mulher está ingerindo hormônios que acabam evitando o processo de ela engravidar. Doutor Alfredo Canalini, com tantas novidades na área da indústria farmacêutica, a gente sabe que está bem distante ainda de chegar ao Brasil, principalmente ao sistema público de saúde, como falamos aqui, é tudo na área da pesquisa, das estimativas. Pode apontar aí para um futuro a médio ou longo prazo, de repente isso está disponibilizado aqui. Mas por que você acha que a indústria tem investido tanto agora em relação ao homem também ter que assumir essa responsabilidade? Já a gente sabe que a mulher já tem o DIU, já tem a própria camisinha feminina, tem a pílula que é tão disseminada. Por que o homem agora também virou foco da discussão da maternidade e paternidade? É uma questão de mercado mesmo, né? Por isso que o laboratório está investindo tanto. Agora, todos esses métodos aí que você mencionou, você falou muito bem, são métodos experimentais ainda, e como diz aquele ditado, a teoria na prática é outra, a gente tem que ver exatamente se isso vai funcionar e como vai funcionar. Né? Mas eu acho interessante ver essa mudança de cultura que aconteceu no Brasil ao longo dos anos e ao longo dos séculos. A gente tem que ver o seguinte, a valorização da mulher a partir da entrada do mercado de trabalho é uma novidade dentro da sociedade, porque outrora a mulher ela só se realizava ou dentro do lar ou através da dedicação à vida religiosa. E em 1606, para que o Brasil fosse habitado por gente valerosa, como diria o português arcaico, proibir a construção de um convento de freiras na Bahia, para forçar as mulheres a se casarem e terem filhos, porque era o que valorizava. Então houve uma mudança paulatina de cultura e a política de contracepção no Brasil, se você me permitir uma pequena história. É importantíssimo a gente voltar no tempo para entender a situação que a gente encontra hoje em dia no país. É fundamental entender os dados históricos. Porque ela começou, na realidade, na década de 70. Porque em 1974, o governo americano mandou um documento para o Brasil, um documento sigiloso, esse documento hoje em dia é conhecido de todos nós, onde o Kissinger ele alertava que os países que eram parceiros comerciais dos Estados Unidos teriam que controlar o crescimento populacional para evitar que o aumento da população exaurisse a matéria-prima que era necessária para o americano crescer. E aí começou a haver um investimento dentro de centros de esterilização em massa, sem muito critério. Um desses centros era o CEPAINC, que funcionava ali no Hospital São Francisco de Assis, aqui no Rio de Janeiro, na Presidente Vargas. Então, os processos de esterilização eram feitos sem muito critério. E não havia uma legislação muito nítida em relação a isso aí. A legislação, hoje em dia, ela existe, se não me engano, ela data de 96 e ela propõe alguns critérios, inclusive, para a esterilização de casais, seja ele qual for. Eu acho que o fundamental nisso aí... Seja o caso do homem fazer a vasectomia ou da mulher fazer exatamente. A laqueadura. E eu acho que uma grande novidade também nessa história toda é a informação que flui. Porque eu acho que é importante que o casal tenha noção de que existem vários métodos de contracepção, além da esterilização definitiva. Porque senão nós caímos numa realidade meio trágica aqui no Brasil, que, segundo um dado do IBGE, 24% das mulheres em união estável estão esterilizadas através de cirurgias de laqueadura. Essas cirurgias muitas vezes são feitas durante um trabalho de parto. Há uma escolha pela cesariana para aproveitar aquele parto e fazer uma laqueadura. Então, isso faz com que nós tenhamos um índice de mortalidade
e morbidade em puerpério de 150 mulheres a cada 100 mil nascidos vivos. Quer Ou dizer, seja, essa laqueadura após a cesariana pode trazer complicações pode e trazer risco de morte à mulher. Então, eu acho que é importante que o Brasil ele desenvolva políticas muito mais nítidas e claras, inclusive de suporte a essa população que quer se esterilizar. E é importante também que o SUS propicie, disponibilize não só as cirurgias de vasectomia, mas também as cirurgias de reversão da vasectomia, que são cirurgias muito mais sofisticadas, algumas têm que ser feitas com microscópio, porque quando a gente fala assim no deferente, o deferente é um tubo que ele pode ser até palpado, né, na bolsa escrotal do homem, mas o pertuito por onde passa o espermatozoide, ele é extremamente fino, é fração de milímetros. E esse pertuito tem que ser reconstruído durante o processo cirúrgico da recanalização de uma vasectomia prévia. Então, é uma técnica cirúrgica que não é tão simples assim, requer fios especiais, material cirúrgico especial, microscópio especial. Então, é bom que haja um planejamento. E o Brasil não é muito bom nisso. Então, é preciso que o país, infelizmente, né, o Brasil... A oferta desse serviço fica a desejar, né? Exatamente. Então, eu acho que o Brasil tem que parar um pouco de funcionar na base da gambiarra, né? E tem que começar a funcionar com um planejamento um pouco mais sério. Agora, Stephenson, o doutor falou sobre o avanço das técnicas mesmo para vasectomia. Sabemos, você disse que fez na década de 80, as técnicas com certeza evoluíram muito ao longo dessas 3 décadas. Houve algum momento, você disse que não se arrependeu em momento algum, mas em relação a outros relacionamentos, essa discussão, a questão de você ter feito a vasectomia apareceu, causou algum tipo de transtorno, de discussão, de tensão entre você e suas novas parceiras? Sim, teve, com certeza. Como todo tem seu ônus e bônus, claro. Não vai ser diferente com a vasectomia. Alguns relacionamentos que eu tive, com certeza, houve uma negociação, né, prévia também. Sempre eu aviso, normalmente, né, quando eu estou começando um relacionamento, eu já falo, olha, se você tem planos para ser mãe, não é comigo, porque eu até brinco, eu uso um jargão que eu sempre brinco com essa minha situação, falo que o meu sexo é light, eu não engorda. Então, por conta da vasectomia, não tem esse problema de engordar comigo. Então, na brincadeira, a gente vai passando a mensagem, que eu já tive os filhos que eu queria ter. Realmente, o meu casamento durou 10 anos, por isso teve vários outros relacionamentos, mas que, assim, dentro do meu planejamento, já estou muito satisfeito com os filhos que eu tenho. Já estou numa segunda geração, que já tenho uma neta de 7 anos, e já está para chegar o meu segundo netinho aí até junho, se Deus quiser. O Nicolas está a caminho. Enfim, e agora essa questão que você citou algumas vezes a palavra planejamento, né? A gente fala de planejamento familiar e, de fato, a gente sabe e acompanha tantos casos, né, que, enfim, para o bem ou para o mal, aí é uma outra questão que a gente pode discutir ou não, mas que as famílias não se planejam, né? Acaba acontecendo, a pessoa engravidou sem ter planejado, isso acaba trazendo uma série de consequências para a vida, tanto do homem como da mulher também. Então, o planejamento da família, eu acho que é fundamental a gente parar e pensar racionalmente, como você está dizendo aqui. Você teve os filhos que queria, acabou o relacionamento, enfim, não quero mais ter filhos, não quero ter surpresas. Com certeza. Inclusive, teve alguns relacionamentos até meio tortuosos, por dizer assim. Já teve casos extremos até nos meus relacionamentos, de pessoas que, com certeza, se eu tivesse fértil, com certeza teria alguns filhos aí reivindicando, né, sustento. E, enfim, então você ficou tranquilo com essa decisão? Tranquilo quanto a isso, fiquei muito tranquilo e, assim, e até... estimulo muito as pessoas, né, com quem eu converso, parentes mesmo perguntam, e aí como é que é a situação? Eu falei, olha, é muito gratificante, vale muito a pena por conta dessa responsabilidade que você termina ficando isento, né, porque você fica tranquilo, e se alguém reivindicar alguma coisa, com certeza não é seu. Não é meu. Deixa eu aproveitar aqui e registrar, tem várias participações chegando para a gente do público, vários depoimentos, a Priscila Oliveira dizendo que ela sofre com o uso de anticoncepcionais, que ela não fica bem, que já testou muitos e tem dificuldade de adaptação e que ela diz aqui que seria ótimo dividir com os homens a responsabilidade porque não é fácil. Obrigado aí, Priscila, por ter compartilhado essa história com a gente. Quem mais aqui dá um depoimento interessante? O Rob Sampaio, pelo Facebook também, diz que o problema maior no caso de esses experimentos darem certo é a resistência da ala masculina.
que teria que fazer um primeiro acompanhamento psicológico aí. Você acredita que bater um papo com esses homens antes poderia fazer uma diferença também nessa divisão de responsabilidades que a Priscila menciona aqui, né, Marcela? Sem dúvida. Eu acho que muitas vezes é difícil convencer um homem, né, de usar camisinha. Eu imagino uma injeção, né, como está descrito aí, enfim. Eu não sei se quem não usa camisinha vai tomar uma injeção. Tenho minhas dúvidas. E eu não sei se eles seriam facilmente convencidos. Não sei. A gente sabe da dificuldade, muitas vezes mesmo, do homem passar por um procedimento ou fazer um acompanhamento médico, né? O doutor sabe bem disso também. Os homens têm uma resistência a buscar um médico, então... Tem, mas tem mulher que também resiste à ideia do homem fazer vasectomia, né? Fica com uma certa preocupação de haver, vamos dizer assim, uma perda de controle e o homem ficar mais livre, né? Mais solto. Mas eu acho que tem uma coisa importante no que você falou, que é um conceito muito nítido de paternidade responsável. Eu acho que esse é o foco, tá entendendo? E está na hora do homem entrar nessa dinâmica do casal também, né? A gente já está num processo de amadurecimento social, pelo menos na nossa camada aqui no Rio de Janeiro, talvez não no Brasil. O Brasil é uma corte de retalhos e é muito heterogêneo, mas eu acho que na nossa camada aqui, a gente está na hora de começar a discutir isso aí, né? E o homem entrar nessa coisa também. De fato, assumir essa responsabilidade. Quero lembrar mais uma vez aqui, a gente já está quase chegando na reta final do programa, mas por enquanto, vamos deixar bem claro que toda mulher em idade fértil tem acesso a anticoncepcionais nas unidades básicas de saúde. Em muitos casos, ela precisa comparecer uma consulta prévia com profissionais de saúde, faz a consulta com o médico, conversa, passa um pouco do seu histórico para conseguir tirar o seu anticoncepcional na rede básica de saúde. E a escolha da metodologia mais adequada vai ser aí feita pela paciente após entender os prós e os contras de cada um dos métodos. Como eu já disse, são 8 disponibilizados atualmente pelo SUS. Vale registrar que a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, mais recente, foi financiada pelo Ministério da Saúde lá no ano de 2006 e revelou aí que 46% das gravidezes no país não são planejadas. Ou seja, voltando ao ponto que a gente falava aqui, de planejar a sua vida, saber o que você quer, né? O levantamento mostrou aí também que 80% das mulheres usam algum método para evitar a gravidez, mas mesmo assim muitas falhas acontecem, né? A pílula anticoncepcional é o dispositivo, e o dispositivo intrauterino, o DIU, como é conhecido, são as duas técnicas mais utilizadas pelas brasileiras atualmente. Vou registrar aqui também o site do Ministério da Saúde para você ter outras informações, também buscar aí junto à rede de saúde do seu município, para você saber mais. E também, querendo ou não, sempre vale a pena a gente registrar aqui que a boa e velha camisinha é distribuída em todo o posto de saúde, no hospital público, enfim, você não precisa se identificar, você chega lá, enfim, pede a camisinha, que principalmente aí eu acho que é a maior efetividade, no caso da juventude principalmente, né, doutor Alfredo, de tentar evitar gravidez e DSTs também, já que estamos aí às vésperas do carnaval, vale a pena fazer esse registro, né? DST-AIDS, né, que foi a grande campanha do Ministério da Saúde que deu resultado, né? Sem dúvida. Deixa eu aproveitar aqui, antes de encerrar, tirar a dúvida de várias pessoas que que enviaram aqui pra gente, o Luiz Cláudio, o Sidney e tantas outras, querem saber como é a partir do momento que o homem decide fazer a vasectomia, quanto tempo de recuperação, quanto tempo leva a cirurgia, se o SUS financia. Sim, o SUS financia, mas há uma grande lista de espera, já deixo adiantado aqui. Mas a questão do acompanhamento, doutor, quanto tempo depois o homem está livre para voltar ao trabalho, como é a recuperação? Não, isso é uma questão de dias, 2, 3 dias ele está pronto para voltar ao trabalho. O importante é que o homem não fica estéril logo após a vasectomia, é importante que ele espere um tempo, que ele daqui a mais ou menos 1 mês, 2 meses, ele faça um espermograma para ver se realmente ele tem ausência de espermatozoides. Então, isso é muito importante. Tem que checar se a cirurgia deu resultado e saber que a esterilização ela não é imediata, ela demora. Muito bom. Infelizmente o nosso tempo acabou aqui. A gente vai voltar a esse assunto com certeza, sobre planejamento familiar e essas técnicas aí de prevenção da gravidez para o homem, para a mulher. Mas por hora agradeço, Marcela. Foi um prazer recebê-la aqui. Obrigado. Stefferson, obrigado pela presença. Doutor Alfredo, mais uma vez, sempre bom conversar com você. Obrigado. Obrigado, igualmente. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Eu te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde. Temos representações 00:30, às 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite no site do Canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.